De volta com o Band Cidade, olha, os trabalhadores da Gestamp de Taubaté aprovaram ontem, numa assembleia virtual, um acordo que garante a estabilidade no emprego até 31 de dezembro deste ano. Ainda de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, os 164 funcionários demitidos na semana passada foram recontratados. A fábrica de autopeças também enfrenta a crise provocada pela pandemia do coronavírus. As duas unidades da Gestamp empregam atualmente cerca de 1.100 trabalhadores. Agora a gente fala sobre educação. O MEC ainda mantém para novembro a realização da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições estão abertas e seguem por esta semana até o dia 22 de maio. Porém, ainda existe uma forte pressão para o adiamento da prova em virtude da pandemia da Covid-19. Para falar sobre esse cenário e como os estudantes devem enfrentar essa situação, eu converso ao vivo por Skype. Já está aqui conosco a Elvira Araújo, que é doutora em Educação e gentilmente nos atende. Elvira, boa tarde, obrigado pela atenção com o Band Cidade. Por esse prazo que a gente está vendo e as pessoas tendo que se preparar muitas vezes de forma online, à distância, todo mundo vai ter a mesma chance no Enem se for mantido esse prazo para novembro? Na realidade, boa tarde a todos. Na realidade, essa igualdade já não existia nem antes da pandemia. Nós conhecemos as desigualdades educacionais no nosso país. A gente tem dificuldades de natureza estrutural, nem todo mundo tem acesso à internet. Alguns dados nos contam que na zona rural, só 44% das pessoas têm acesso à internet. Na zona urbana, cerca de 70% das pessoas. E se a gente dividir em condições socioeconômicas, a gente tem na classe A e B 96% de acesso à internet, CDE 44%. Então, já não existia condições igualitárias antes. Agora, nós temos condições muito piores. Nós estamos há 4 meses com as aulas intermitentes. Então, não dá para dizer que nós estamos numa condição adequada para a ocorrência do Enem em condições minimamente equitativas. Agora, aproveitando a sua presença aqui, esse é um assunto importante, a questão do Enem, mas também é muito importante falar dos mais jovens que estão com as aulas online, intermitentes. Nem sempre os pais conseguem estar junto, está sendo como um professor, um verdadeiro professor auxiliar. É um ano que a gente pode considerar perdido, não? Como é que vocês, especialistas em educação, estão analisando, já que nós estamos com 2 meses de quarentena e, pelo jeito, aula mesmo só no segundo semestre? Quem estuda educação, primeiro, não pode ser completamente pessimista, né? Não combina essas duas coisas, educação e pessimismo. Então, chamar de ano perdido, eu acho um excesso, mas certamente é um ano absolutamente atípico. A presença dos pais na educação escolar dos filhos não era, nós sabemos isso é estrutural no nosso país, não era forte. E agora, por conta dessa contingência, ela se torna mais presente, mas também mais presente para aqueles pais que têm condições de estar em casa, o que também não é verdadeiro para a população em geral, né? Além disso, pela falta de experiência dos pais no acompanhamento da escolaridade dos filhos, a gente sente essa dificuldade. Eu ouvi um depoimento de uma mãe durante essa semana que ela dizia assim: eu exijo que as minhas filhas estudem, façam as aulas com a câmera ligada, em respeito ao professor. Essa mãe conta quase tudo a respeito da diferença de como a gente vê a pandemia. E ela completa: alguns colegas ligam a câmera e saem, desligam a câmera, quer dizer, e saem, e tem a presença e não tem aula. Então ela está dizendo: eu exijo que elas assistam aulas. Isso não é verdadeiro para toda a população. Nem toda a população tem acesso a aulas digitais. Com a câmera aberta, isso não é verdadeiro para toda a população. A gente sabe que para ter uma internet com câmera aberta, você tem que pagar um sinal melhor do que o sinal mais barato. E a mãe entende de equipamento e tecnologia.
e em respeito ao professor. Quer dizer, essa mãe também tem a escolaridade como um fato relevante na vida dos seus filhos. Nós sabemos que essas três coisas não estão presentes na população como um todo. Então, acompanhamento da educação, conhecimento tecnológico, condição econômica para oferecer tecnologia de qualidade para ter acesso à escola nesse momento. E, por fim, a própria escola oferecer essa tecnologia e o professor ter treinamento para lidar com esse novo equipamento. Os professores não estavam habituados, os alunos não estavam treinados. E o que está acontecendo agora não é a EAD, que é uma modalidade de educação preparada para a aula ser à distância. Hoje a gente tem professor em casa ou na escola, usando a sua internet ou a internet da escola, com o aluno em casa, usando sua internet em aula mais ou menos presencial. Você pode até gravar, mas não é EAD. Ou seja, o que prova, professora, que é um ano de grandes desafios para a educação e para todos os lados, para professores, alunos e também para os pais que têm que ajudar em casa. Eu queria agradecer imensamente à professora doutora Elvira Araújo, que gentilmente nos atendeu e trouxe informações muito importantes aqui no Band Cidade. Então, a próxima oportunidade, professora. Até mais. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos mostrar a iniciativa solidária em Guaratinguetá para ajudar quem mais precisa neste momento de pandemia. Agora, imagens ao vivo de São José dos Campos, onde tem 25 graus e tempo abafado. Eu volto já, 1h04 agora.